Capítulo 211 Uma pequena revelação. O candidato 126 completou a enfiasse de combate, calculando a pontuação de avaliação de combate. A voz robótica anunciou e começou a calcular a pontuação de Gustavo. Conversa. 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 Isso foi. O que é com essa performance? Porque parecia que ele estava mais rápido do que antes. Menos nossa, não consegui. Só levou uns 2 minutos para ele completar essa subfase. Ouviam-se as vozes dos participantes, principalmente os de branco que passaram no teste da classe especial, mas não foram escolhidos para fazer parte da classe especial. Eles não tinham ideia de que Gustavo seria capaz de concluir essa subfase tão rapidamente. Eles sabiam que ele era forte, mas esperavam que ele tivesse dificuldade em lidar com eles. Na tela, o desempenho de Gustavo estava sendo reproduzido em câmera lenta enquanto a IA calculava sua pontuação. A multidão ficou mais uma vez surpresa ao ver seu excelente desempenho. Não havia movimento excessivo na maneira como ele se movia e desferia golpes destrutivos nas veias e canhões. Eles começaram a se perguntar como ele se tornou tão bom em luta e quem o treinou. Na parte do andar de Yang, ela já havia concluído a terceira subfase, baseada em aptidão/inteligência. Ang obteve uns 7 pés nisso, e agora ela estava fora para executar a subfase de força. No meio do próximo espaço, uma grande estrutura preta de formato cilíndrico se estendia do teto da arena semelhante a um estádio. Era muito longo e largo o suficiente para 6 pessoas juntas. Havia espaço embaixo dele, onde Yang deveria ficar. A parte inferior da grande estrutura maciça de forma cilíndrica era lisa. A IA instruiu Ang a ficar embaixo dela, levantar as mãos e colocar as palmas das mãos embaixo dela. Ang obedeceu às instruções e foi-lhe dito que se preparasse para levantar o peso. O peso da gondola Travik será liberado pouco a pouco, e o estado do em seu corpo será observado no processo. Assim que FOR descoberto que seu corpo chegou ao limite quando a massa da gondola atingir o M e a quantidade determinada, a subfase terminará. A voz robótica explicou. Montante total de peso, 12.000 libras. Liberando 2.000 libras. Imediatamente após Ang ouvir isso, ela sentiu a enorme estrutura acima dela pressionada fortemente em suas mãos. HNMF. Ang gemeu levemente quando seu rosto ficou determinado. Ela segurou a parte inferior da estrutura e empurrou-a ligeiramente para cima. CRRRKHHKK. A estrutura cilíndrica subiu ligeiramente, o que provou que Ang tinha força suficiente para erguer algo que pesava 90 quilos. Liberando 3.000 libras. A voz robótica anunciou. Ang sentiu o peso aumentar novamente, empurrando seu corpo ligeiramente para baixo. Suas pernas dobraram um pouco devido ao aumento de peso. Ainda assim, Ang lentamente começou a empurrar para cima novamente. Na parte da tela de Gustav, sua pontuação foi finalmente exibida. Pontuação de combate do candidato 126 foi completamente calculada. Gustavo olhou para sua pontuação e assentiu levemente. Exatamente o que eu pretendia. Vou precisar continuar jogando de maneira calculista para manter as pontuações em um formato uniforme, disse Gustavo internamente enquanto olhava para o número exibido na parede à frente. Menos o que no mundo. Ele conseguiu um 9,9. Menos meu Deus, não foi o mais alto até agora, um 8,8, e isso foi até em poder de ataque, não em capacidade de combate. Menos ele é incrível. A multidão ficou impressionada com a pontuação de combate de Gustave, que por acaso foi 9,9 pés. Os candidatos da classe especial estavam treinando aqui desde que foram trazidos para a torre há uma semana. Então, eles já haviam passado por essas fases como parte de sua formação. Os jovens de uniforme branco perceberam que Gustave praticamente havia realizado o impossível. Ei, você o viu usando sua habilidade de linhagem? Glad perguntou com um olhar inquisitivo. Não, ele lutou sem ele de novo, Temem respondeu enquanto olhava para o chão com um olhar de desconfiança. Qual teria sido sua pontuação se ele tivesse feito uso dela? A voz de Glad passou a ser ouvida por outros ao seu redor, e este se tornou o próximo tópico de discussão. Qual é a habilidade da linhagem dele? Gustav, por outro lado, estava passando para a próxima subfase, que era o poder de ataque. O chão se reestruturou na frente novamente, e uma grande tábua se projetava do chão. Faz tempo que não tento testar. Da última vez foram 6.000. Vamos ver o quanto eu cresci desde então, Gustavo disse internamente com um sorriso no rosto. Isso era um pouco parecido com o tabuleiro que Gustavo usava para testar seu poder de ataque na época na Echelon Academy. 5 meses atrás, o poder de ataque de Gustavo estava em torno de 6.000 libras. Ele não tinha tentado desde então. Tenho que revelar um pouquinho aqui. Acho que é essa hora, hein? Gustavo respirou fundo ao chegar à frente do quadro. Ang e Gustavo estavam passando por diferentes subfases. Em cada subfase, ambos se destacaram por mérito próprio. No entanto, no momento, todos estavam mais interessados na subfase atual de Gustavo. Gustavo estava a cerca de 6 metros do tabuleiro. Ele fechou os olhos por alguns segundos e sentiu o mundo ao seu redor.
Ele podia sentir toda a multidão focando nele no momento, dando-lhe uma sensação estranha. Está na hora imediatamente depois de dizer isso internamente, ele de repente abriu os olhos que estavam vermelhos. A combinação foi ativada. Transformação de lobo de sangue mais transformação de touro. Menos 1000 pi. Seu corpo de repente começou a se transformar. Seu corpo cresceu mais largo e mais alto, quase em um instante levando-o a uma altura de 2 metros. Seus braços se avolumaram intensamente, tornando-se musculosos à medida que o cabelo ruivo crescia na palma da mão direita, que se transformou em uma pata um momento depois com 4 garras de 18 centímetros cada. A palma da mão esquerda ainda estava marrom. Não tinha garras, mas era maior que o normal, com velhas avermelhadas proeminentes saindo de sua pele. Garras apareceram em seus pés e longos chifres semelhantes a presas cresceram em ambas as coxas. Capítulo 212 Poder de ataque. Garras apareceram em seus pés e longos chifres semelhantes a presas cresceram em ambas as coxas. Seu rosto era a única parte de seu corpo que não se transformava. No entanto, mesmo com sua aparência encantadora, ninguém poderia olhar para ele neste momento sem se assustar. Ele combinou ambas as linhagens de transformação de feras para se tornar isso. Suspiro. Ele tem uma linhagem de transformação. Esta é a primeira vez que ele está revelando sua linhagem desde o início do teste de admissão. Em que criatura ele se transformou? Eu nunca vi tal criatura antes, mas parece perigoso. Suas vozes surpresas ao redor podiam ser ouvidas. Os ex-alunos e professores da academia Echelon não podiam acreditar em seus olhos quando viram a forma atual de Gustavo. Ele nunca foi capaz de fazer isso antes. Como ele é capaz de fazer isso agora? Todos eles tinham uma pergunta semelhante em mente enquanto observavam Gustavo na tela. Gustavo respirou intensamente. Uff. Ele se agachou ligeiramente enquanto puxava o braço direito para trás com força. Quando ele cerrou o punho, seus músculos incharam tanto que suas mangas pareciam que iam se rasgar. Pelos meus cálculos, isso pode não ser suficiente, então adicionarei uma pequena explosão do recipiente de energia a ele, Gustavo disse internamente quando seu punho direito de repente ficou coberto com um brilho circular, leitoso e vermelho. Fou. No instante em que Gustavo respirou, ele avançou com velocidade e lançou o punho assim que chegou na frente do tabuleiro. Seu punho rasgou o ar com velocidade e força antes de bater com força no grande quadro negro. Boom! Soou como um trovão quando o punho de Gustavo colidiu com o tabuleiro intensamente. Seus pés já haviam criado pequenos buracos no chão devido à força intensa. A prancha vibrou intensamente ao se inclinar para trás. Números apareceram nele, mudando rapidamente. Conforme Gustavo redesenhava seu punho, o brilho leitoso e vermelho cobrindo seu punho anteriormente podia ser visto no quadro. Troin. Espalhou-se por todo o tabuleiro, e no instante seguinte. Bom. Outra explosão balançou o tabuleiro novamente. KRYYCCHH. Rachaduras apareceram por todo o tabuleiro depois, fazendo o público suspirar em choque novamente. As rachaduras lentamente começaram a desaparecer enquanto o tabuleiro se consertava enquanto calculava o poder de ataque de Gustavo. Talvez eu tenha exagerado, Gustavo imaginou depois de redesenhar seu punho do tabuleiro mais cedo. No entanto, era tarde demais para parar a explosão. Essa explosão veio de um dos orbes de energia que ele geralmente formava com a linhagem do recipiente de energia. Ele já encheu aquele orbe com poder. Além disso, ele também aprendeu uma nova habilidade. Com essa habilidade, ele poderia revestir qualquer parte de seu corpo com aquele orbe. Uma vez que ele usasse aquela parte de seu corpo para entrar em contato com qualquer coisa, o poder absorvido dentro do orbe fluiria para o objeto que explodiria no instante seguinte. Gustavo lentamente voltou ao normal. Bem, mesmo que passe além, não vai atrapalhar o gol final, disse internamente enquanto o placar era calculado. 7.000 fatorial. 9.000 fatorial. 12.000 fatorial. 14.000 fatorial. A multidão ficou de boca aberta enquanto o número aumentava sem dar sinais de querer parar tão cedo. No lado leste, os supervisores pareciam estar conversando. Serchanatos, em que tipo de mestiço ele acabou de se transformar? O supervisor com barba azul perguntou da esquerda. Essa transformação não é nada como eu já vi antes. O supervisor com chifres de rinoceronte acrescentou. Ele não parece ter um tipo normal de transformação. Ele lutou todo esse tempo sem fazer uso dela. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Temos que observá-lo mais, Gradier Chanatos declarou. O cálculo do número de libras que seu ataque pesava finalmente parou em um número que deixou todos boquiabertos. Eles já esperavam que fosse alto, mas ainda não conseguiam compreender como um julo classificado poderia ter uma força tão imensa. 33.700. Oi, isso não está acima de uma força classificada Julo. Ele é realmente um Julo classificado. Eu acho que ele é um classificado em série. Mesmo os supervisores estavam tendo dificuldade em acreditar nisso. Eles sabiam que Gustavo tinha 18 anos, então estar acima do Julo Rank nessa idade era praticamente impossível.
Mesmo assim, Gradius lembrou de Hendrik, que se tornou um membro da família Julo aos 10 anos, então eles decidiram manter a mente aberta. Além disso, ainda havia uma subfase onde a classificação de todos seria revelada. Assim, todos acreditavam que, quando chegasse a hora, saberiam o posto de Gustavo. Nesse momento, todos acreditavam que ele estaria acima da patente Zulo. Gustavo olhou para sua pontuação com um sorriso irônico. Eu realmente exagerei, disse ele internamente. Na tela, mostrava acima do limite. Os supervisores decidiram dar ao candidato 126 UM a pontuação perfeita de 10 na avaliação de poder de ataque. A voz robótica anunciou e Gustavo passou para a próxima subfase. A próxima subfase tinha a ver com aptidão barra inteligência e raciocínio. Após a chegada de Gustavo naquele espaço, uma projeção surgiu à sua frente, que exibia algumas questões. Gustavo começou a responder as perguntas uma após a outra. Algumas eram questões técnicas, enquanto outras tinham a ver com liderança. Algumas perguntas foram feitas a Gustavo com base em como ele lideraria um time à vitória contra um grupo terrorista em um determinado tipo de situação. Outra parte foi onde a projeção exibiu várias cores em 5 segundos, e Gustavo foi questionado sobre quantas cores foram exibidas. Gustavo conseguiu ver cerca de 79 cores em 5 segundos, o que foi mais alto do que os outros participantes conseguiram perceber. Como Gustavo participava dessa subfase, Ang já estava chegando ao seu limite na quarta subfase do seu lado do chão. Acima dela, a estrutura cilíndrica a pressionava ainda mais contra o chão, fazendo-a agachar-se mais devido à sua massa. Neste momento, ela estava lutando para levantar 5.000 quilos de peso. O suor já escorria de sua testa. Se seus joelhos continuassem descendo devido ao peso, a subfase chegaria ao fim, pois aí acreditaria que ela havia atingido seu limite. No entanto, Ang não queria que terminasse aqui. Ela só conseguiu levantar 4.000 libras com sucesso. Se terminasse aqui, ela seria vista entre as mais fracas, e ela não queria isso. Ela queria superar seu limite e agora. GRRRH. Ang gemeu quando seu corpo começou a vibrar com intensidade. VVRRRRRRRR. A princípio, parecia que ela estava tremendo, mas quando alguns dos espectadores olharam corretamente, perceberam que não era esse o caso. Capítulo 213 Imperturbável. Ela queria superar seu limite aqui e agora. GRRRH. Ang gemeu quando seu corpo começou a vibrar com intensidade. VVRRRRRRR. A princípio, parecia que ela estava tremendo, mas quando alguns espectadores olharam corretamente, perceberam que não era esse o caso. Ang estava vibrando em supervelocidade, fazendo seu corpo parecer uma falha de computador. Enquanto ela continuava vibrando, a grande estrutura cilíndrica acima dela estava lentamente sendo lançada para cima. Seu corpo começou a se endireitar quando ela empurrou os joelhos para cima. Ag! Ang gritou enquanto o mantinha por mais alguns segundos. Urrom! Ela finalmente conseguiu levantar toda a estrutura novamente, endireitando seu corpo completamente. Uff! 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 Ela começou a inspirar e expirar enquanto suas mãos ainda seguravam a estrutura. Um sorriso apareceu em seu rosto quando ela sentiu seu corpo ficar mais leve. Finalmente cheguei ao segundo degrau, murmurou Ang. Há pouco tempo, quando Ang vibrava intensamente com a determinação de ultrapassar seu limite junto com a pressão da grande estrutura cilíndrica que a pressionava, ela rompeu para o segundo degrau da classificação Julo. Desde o início, Ang canalizou sua linhagem, fazendo uso da pressão para se esforçar ainda mais. Agora ela havia canalizado com sucesso além do primeiro passo. Ang sentiu como se seu corpo estivesse flutuando e a energia começou a circular dentro dela. Sua linhagem aumentou em saturação, bombeando mais força em seu corpo. Liberando 6.000 libras. A voz robótica anunciou, e Ang sentiu o peso da estrutura acima dela aumentar. Ao contrário da última vez em que seu corpo vibrou, desta vez, ela empurrou a estrutura para cima lentamente com um sorriso no rosto. Eu posso fazer isso, ela olhou internamente enquanto empurrava para cima completamente. O suor brilhante ainda escorria de seu corpo. No entanto, desta vez a fez parecer encantadora, dando-lhe um certo tipo de charme, principalmente por causa do olhar de determinação exibido em seu rosto. Liberando 6.200 libras. Por outro lado, Gustavo terminou a subfase de aptidão barra inteligência. Ele obteve um 9,9 pés, que foi a pontuação mais alta do que qualquer um. A próxima subfase era a mesma subfase que Ang estava passando agora. A subfase de força. Gustavo caminhou em direção à estrutura cilíndrica que se estendia do teto acima. No momento em que ele caiu, Ang já havia atingido seu limite e o teste terminou para ela. Ela conseguiu levantar 6.700 libras de matéria, que era seu limite. Normalmente, ela receberia muito reconhecimento por esse feito, já que mestiços com habilidades relacionadas à velocidade sempre eram fisicamente fracos. Ela conseguiu levantar até 7.000 quando o mais alto era 10.000, o que era bastante singular. No entanto, Gustavo roubou completamente os holofotes.
Todos estavam ansiosos para ver como seria seu desempenho até o fim, então, eles não estavam realmente percebendo Ang. Apenas os supervisores tinham os olhos em ambos e estavam constantemente fazendo anotações. Ang havia obtido uma pontuação de 7,8 pés na fase de força, o que era muito alto para um velocista. Ela passou para a quinta subfase, que era baseada na velocidade. Esse era o forte de Ang, então ela não estava nem um pouco tensa com isso. Tudo o que ela precisava fazer era correr, algo que ela vinha fazendo a vida toda. Imediatamente depois que Ang foi para o próximo espaço, ela sentiu uma sensação estranha. Este espaço tinha apenas cerca de 120 metros de comprimento, mas parecia mais longo e mais amplo. A ampliação espacial foi ativada. Candidato 121 já pode passar pela subfase de avaliação de velocidade. Imediatamente após o sinal verde ter sido dado, Ang se agachou e avançou com velocidade. No instante em que suas pernas começaram a se mover pelo chão, ela entendeu por que o espaço parecia daquele jeito. Por alguma razão, ela cruzou mais de 200 pés em um segundo, mas parecia que ela tinha cruzado apenas 3 metros. Isso porque o espaço era maior por dentro do que parecia por fora. Sus. Cada passo que dava parecia que a estrada à frente estava se expandendo, dando-lhe mais espaço para aumentar a velocidade. Agora ela entendia por que os outros participantes demoravam mais para terminar quando o espaço era de apenas 120 metros. Do lado de fora, seria visto apenas que os participantes estavam correndo com a maior velocidade que podiam reunir, o que às vezes fazia seus corpos parecerem um pouco embaçados. No entanto, esses participantes só se moviam alguns metros à frente, embora seu corpo parecesse estar em movimento rápido. Somente aqueles que estavam passando pela fase de teste poderiam perceber que o espaço ao seu redor estava se expandendo à medida que avançavam, fazendo parecer que não haviam dado um único passo à frente. Ninguém conseguiu chegar ao outro lado da sala em menos de 5 minutos. Ang sorriu quando chegou a um entendimento e aumentou sua velocidade. Sus. Ela avançou intensamente, causando um efeito de ondulação no ar enquanto seu corpo empurrava contra o alargamento do espaço. A velocidade da raiva aumentou para mais de 500 pés por segundo, e poder-se ver de cima que ela estava avançando em direção ao final do espaço em poucos segundos. Do outro lado do piso, Gustav tinha a mão colocada sob a grande estrutura cilíndrica, liberando 2.000 libras. Mesmo quando aquela quantidade de massa caiu sobre suas mãos, Gustav ainda as colocou no fundo da grande estrutura cilíndrica com um olhar casual. Era quase como se não pesasse nada para ele. Ele nem se mexeu. Menos o peso realmente aumentou, menos eu posso ver qualquer sinal de desconforto em seu rosto. A expressão casual de Gustav foi exibida nas telas para todos verem. Ele estava em sua forma normal, mas estava levantando 2.000 libras como se não fosse nada. Liberando 4.000 libras. A voz robótica anunciou, e a estrutura desceu mais. Ainda assim, como antes, Gustav nem mudou de postura. Capítulo 214. Outra pontuação perfeita. Ainda assim, como antes, Gustav nem mudou de postura. Suas palmas ainda estavam colocadas sob a grande estrutura cilíndrica preta com uma expressão casual. Suas pernas não se dobraram, nem seus braços tremeram. Assim como antes, Gustav nem mudou de postura. Suas palmas ainda estavam colocadas sob a grande estrutura preta cilíndrica com uma expressão casual em seu rosto. Suas pernas não se dobraram, nem seus braços tremeram. Depois de alguns segundos, a IA aumentou o peso para 6.000 libras e ainda não teve nenhum efeito sobre Gustav. Gustav segurou a estrutura com facilidade e esperou que a IA aumentasse a massa novamente. Com o passar do tempo, todos que assistiam passaram do choque ao espanto e do espanto à descrença. Por outro lado, Yang havia chegado à parede 30 segundos depois de decidir ser um pouco séria. Ela não usou sua velocidade total, mas conseguiu terminar a subfase de velocidade dentro desse prazo. Outros levaram de 7 a 10 minutos, enquanto ela levou apenas 30 segundos. A IA exibiu a pontuação e ela recebeu uma pontuação perfeita, assim como Gustav na fase anterior. Isso era de se esperar, já que ninguém aqui poderia se mover tão rápido quanto ela. Além disso, os supervisores perceberam que ela não estava usando sua velocidade total, então decidiram dar a ela uma pontuação total. Eles também se lembraram de sua atuação no mundo furry virtual. Depois disso, Eng passou para a próxima subfase, que tinha a ver com classificação e classificação da linhagem. Em uma parte específica da cidade, uma bela senhora de cabelos grisalhos estava no topo de um grande prédio de 200 andares. Esta parte da cidade era uma área de negócios, então arranha-céus altos podiam ser vistos por toda parte. Ela estava vestida com uma jaqueta de couro preta completa e saia com uma camiseta roxa. Sua figura era esbelta e ligeiramente curvilínea. Qualquer um que reconhecesse esta senhora ficaria muito surpreso ao ver a expressão em seu rosto. Porque, no momento, ela tinha um sorriso lindo e caloroso no rosto enquanto olhava para a filmagem exibida no arranha-céu a noroeste. Você está fazendo um ótimo trabalho, garoto, ela murmurou. Na tela, Gustav podia ser visto levantando uma grande estrutura cilíndrica. Você está fazendo a sua parte.
É hora de eu fazer a minha. A senhora, que obviamente era a senhorita Aimee, acrescentou e olhou para o telhado em que estava de pé. Vou ter que tirar meu limitador hoje. Ela não questionou ninguém em particular enquanto olhava para o telhado. Sons fracos de batidas podiam ser ouvidos vindos de baixo. Com o passar dos segundos, os sons aumentaram e, quando chegaram a um determinado nível, a senhorita Aimee deu alguns passos para trás. Bang! Um buraco foi aberto no telhado no momento seguinte, e um grande pedaço de rocha esverdeada saiu voando dele. A rocha era tão grande que poderia ser comparada ao dobro do tamanho de um caminhão de reboque. A senhorita Aimee rapidamente saltou para cima e agarrou a grande rocha no ar. Ela o colocou em seu ombro esquerdo enquanto ainda estava no ar enquanto seu corpo e a rocha viajavam na área do telhado de prédio em prédio do outro lado da rua. A distância entre esses edifícios era de mais de 300 metros. Bom. A senhorita Aimee pousou naquele telhado junto com a grande pedra em seu ombro. Isso não foi tão ruim quanto eu esperava, ela murmurou enquanto se virava para olhar para o prédio que ela acabou de pular. Assim como antes, eu realmente posso senti-lo melhor. Parece com ele. Porque tem um indício de sua presença. A senhorita Aimee questionou com um olhar confuso enquanto olhava na direção do arranha-céu que estava exibindo o teste de admissão. Assim como a senhorita Aimee queria se virar e continuar, ela notou algo. Eu sabia que não seria tão simples, ela murmurou enquanto se virava e saltava em direção a outro prédio alto a milhares de metros de distância enquanto carregava a enorme pedra. Em uma sala semelhante a um escritório, um homem com cabelos castanhos escuros lisos estava sentado de pernas cruzadas. Ele estava vestido com um terno azul celeste. Ele olhou para a pessoa à sua frente com uma expressão fria. Um homem em um macacão preto se ajoelhou na frente dele e estava falando. Então, ela mordeu a isca. Ele perguntou ao homem ajoelhado. Sim, senhorinho, o homem ajoelhado respondeu com um tom respeitoso. Diga a eles para permanecerem em seu encalço e de forma alguma lhe deem uma chance, porque a menor hesitação resultará em suspeita. Não podemos dar a ela nenhum motivo para suspeitar, ele instruiu. Sim, senhorinho, o homem de joelhos começou a se levantar e sair depois de responder com isso. O homem sentado estendeu a mão e agarrou a xícara ao lado dele antes de levá-la à boca. Ele tomou um gole e o colocou na mesa. Que lugar melhor há para guardá-lo do que em suas mãos? Ele sorriu diabolicamente depois de murmurar essas palavras. Este homem não era outro senão Yunliu, o irmão mais velho de Yunliu. Se você encontrar uma maneira de abri-lo, estará apenas me fazendo outro favor. Tudo o que preciso fazer é recuperá-lo, acrescentou. Depois de tomar mais 2 goles da xícara, levantou-se. De qualquer forma, preciso me preparar para minha participação na fase final. Parece que vou conhecer aquele pirralho pessoalmente em breve. Ele sorriu de novo enquanto saía da sala. De volta à arena tipo estádio onde aconteciam as subfases, Ang já estava terminando a sexta fase e avançando para a sétima enquanto Gustavo ainda estava na quarta. Liberando 35.000 libras. O peso da estrutura cilíndrica aumentou novamente, mas desta vez o corpo de Gustavo desceu ligeiramente. No entanto, no instante seguinte, ele empurrou a estrutura para cima novamente. Nesse ponto, todos ficaram chocados sem sentido. Liberando 38.000 libras. Foi quando Gustavo finalmente decidiu assumir a forma parcial da linhagem de transformação de touro mutante. O peso ficou mais leve no instante em que seus braços se transformaram nos do touro mutante. Ele empurrou a estrutura novamente, liberando 40.000 libras. Isso deve ser o suficiente. Gustavo decidiu que iria parar e deixar que sua pontuação de força fosse calculada depois que ele empurrasse a estrutura para cima. Imediatamente ele fez isso, ele estava pronto para parar de levantar. No entanto, a IA fez um anúncio diferente do que ele esperava. O candidato 126 obteve a pontuação perfeita na subfase de força. Capítulo 217 Quebrando um homem adulto. No entanto, naqueles poucos segundos, quando sua luz brilhante tingiu a área do penhasco desta montanha em particular, um sorriso diabólico pode ser visto no rosto da pessoa parada na frente do homem aterrorizado. Isto é para o chefe Danzo, ele murmurou enquanto estendia a mão para agarrar o homem novamente. Bom. 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 Sons de batidas ressoaram pela vizinhança. O homem espancado era ninguém menos que Mon, a mesma pessoa que causou o acidente na cozinha. Algumas horas atrás, Gustavo visitou o laboratório na forma da persona que ele usava. Depois de vender o cadáver dos mestiços que ele matou recentemente, ele sorrateiramente encontrou o caminho para o escritório de Embun. Ele atacou Embun no instante em que entrou e o alimentou com a droga para dormir que ele preparou. Gustavo segurou Embun até que a droga fizesse efeito e o envolveu em um pano de cobertura que ele preparou. Ele colocou o corpo inconsciente de Embun em seu ombro e pulou para fora do prédio pela janela. Depois de sequestrá-lo com sucesso, Gustavo levou Embun para a área montanhosa de onde ele tentou cometer suicídio no passado. Embora a montanha tivesse praticamente caído pela metade desde o incidente com o sistema, ela ainda tinha uma altura notável.
Quem caísse de cima com certeza teria o corpo transformado em pasta de carne ao entrar em contato com o solo. No momento em que Embon abriu os olhos, o rosto frio de Gustavo foi o que o cumprimentou. Gustavo estava agachado bem na frente dele, com os rostos a poucos centímetros um do outro. Você gostou da soneca? Esta foi a primeira pergunta de Gustavo para ele. O que? Embon expressou enquanto se movia para trás com medo. Esta pode ser sua última soneca, dependendo de como você responder às perguntas que eu fizer. Gustavo afirmou enquanto se aproximava dele novamente. O que você quer dizer? Espere, é você. Embon murmurou com um olhar de compreensão enquanto apontava para Gustavo. Antes de começar minhas perguntas. Gustavo ignorou as palavras de Embon enquanto dizia. Você pensou que poderia simplesmente se safar do que fez e não haveria consequências. O rosto de Gustavo de repente ficou mais frio quando ele estendeu a mão para agarrar Embon pelo pescoço. Vulco. Embon engaengou com suas palavras ao sentir o forte aperto de Gustavo em seu pescoço. Bah. SSTT. Tal. DE. MSS. Leão, suas palavras ficaram abafadas quando o aperto de Gustavo aumentou em seu pescoço. Ele sentiu que seria mais forte e agarrou a mão de Gustavo para removê-la de seu pescoço, mas não importava o quanto ele tentasse, era inútil. Bom, bom, bom. Ele esmurrou o braço de Gustavo com o punho, mas mesmo assim não houve reação. Lágrimas e ranho já haviam enchido seu rosto e sua visão estava começando a escurecer. Ele olhou para o rosto de Gustavo que estava cheio de frieza. Ele podia sentir a intenção assassina emanando de seu ser. Ele realmente vai me matar. Vou morrer nas mãos de uma criança. Esse pensamento atormentou sua mente, e, quando sua visão estava prestes a escurecer completamente, Gustavo soltou. Tosse. Tosse. Embon segurou seu pescoço enquanto tossia profusamente e cuspia a saliva que estava entupida em sua garganta. Oh, foi mal. Eu me empolguei, Gustavo murmurou enquanto se levantava. Agora, onde eu estava? Gustavo perguntou enquanto olhava para Embon. E o ponto O? O ponto W? Você está tentando matar um mestiço. O MB virá para você. Embon conseguiu expressar isso enquanto levantava a cabeça para olhar para Gustavo. No momento em que levantou a cabeça para encontrar os olhos frios de Gustavo que o encaravam, ele se encolheu. Antes de começar minhas perguntas. Gustavo cerrou os punhos fazendo com que seus dedos estalassem. Esse garoto. Ele pode ser jovem, mas não tenho chance contra ele. O rosto de Embon mostrou um olhar assustado e ele queria se levantar, mas a próxima coisa que percebeu foi uma perna aparecendo em sua frente. Desmaio. Bom. O pé direito de Gustavo bateu com precisão no meio do rosto de Embon. Ah! Ele gritou quando seu corpo foi lançado voando alguns metros para trás. Ele ainda não tinha percebido o que estava ao seu redor quando Gustavo avançou, agarrou-o e começou a chover tapas em seu rosto. Pá! 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 Embon era como uma galinha indefesa nas mãos de Gustavo, que continuava chovendo tapas poderosos em sua bochecha, fazendo-a inchar em questão de segundos com sangue saindo deles. Ah, veja o que você fez. Minhas mãos estão todas sujas com seu sangue imundo agora, Gustavo murmurou enquanto soltava Embon, que caiu de cara no chão. O sangue escorria da boca e do rosto de Embon quando ele caiu no chão. Gustavo olhou para sua mão direita que estava ensanguentada e agachada. Ele esfregou a mão no jaleco anteriormente branco de Embon, limpando o sangue antes de agarrá-lo novamente. Agora vamos tentar outra parte do seu corpo que não estrague minha mão, afirmou Gustavo antes de lançar o punho em direção ao estômago de Embon. Bom. Blair. Embon cuspiu um bocado de sangue enquanto seu corpo rolava para trás. Gustavo saiu correndo de novo e o agarrou. Bom. 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 Ele começou a dar socos no corpo de Embon. Esta ocorrência levou ao cenário atual. Embon não conseguiu correr quando percebeu que eles estavam no topo de uma montanha. Ele não podia ir para trás, pois cairia, nem poderia se mover para os lados ou para frente, pois Gustavo pegaria. Ele não teve escolha a não ser receber a surra que Gustavo lhe deu. Gustavo bateu em Embun repetidamente e deu-lhe pílulas de recuperação apenas para espancá-lo novamente. Levou tudo nele para não matar Embun porque no momento ele estava extremamente furioso. Ele sabia que matar Embun não lhe traria nenhum ganho, pois ainda precisava que ele confessasse tudo o que havia acontecido. Isso também lhe daria as provas necessárias para lidar com os 4 professores do comitê disciplinar. Capítulo 218 Habilidade oculta. No entanto, Gustavo tinha algo muito pior em mente para os 4. Ele decidiu que, depois de obter as evidências de que precisava, colocaria esse plano em ação. Bom. 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 Por favor, você. Nem sequer. Blair. Fez alguma pergunta ainda. Embon implorou enquanto vomitava mais sangue. Vou perguntar quando estiver pronto. Por enquanto, leve a surra como um campeão. É sua recompensa por fazer um trabalho tão bom de matar pessoas inocentes. Gustavo sorriu como um psicopata enquanto se aproximava de Embon novamente.
D. Dimo SP. Sou eu, Ag. Embon gritou novamente quando Gustavo agarrou seu braço e o torceu em um ângulo inimaginável. Gritos continuaram enquanto em poucos segundos, todos os membros de Embon foram quebrados. Depois de várias rodadas de espancamento e sofrimento para Embon, Gustavo parou. O rosto de Embon, neste momento, parecia apático. Ele quase enlouqueceu ao receber uma dor inimaginável. Ele olhou para Gustavo com um olhar de medo e pânico. Agora, conteme tudo, Gustavo disse enquanto se agachava na frente de Embon. Embon, que já estava traumatizado com a dor que recebeu antes, começou a contar tudo sobre como foi abordado pelo Sr. Lu. Como tudo foi planejado por eles. Depois de contar tudo, Gustavo recebeu uma notificação do sistema. Objetivo concluído: raptar, torturar e quebrar com sucesso um mestiço. De volta à arena semelhante a um estádio, Gustavo decidiu verificar suas recompensas por completar a missão oculta e o objetivo depois de fazer uma viagem pela estrada da memória. Espero que as recompensas por gol sejam tão boas quanto naquela época, disse Gustavo internamente enquanto as verificava. Missão oculta concluída. Alcance a pontuação mais alta na avaliação. Recompensas. Mais uma estatísticas de todos os atributos. Olhos de Deus sob de nível. Mais 50 créditos. Mais 20.000 em XP. HM, essas recompensas não são ruins, Gustavo disse internamente depois de verificar a missão oculta. Ele decidiu verificar a atualização que Godis conseguiu primeiro. Gustavo abriu a interface do sistema e começou a verificar suas habilidades e habilidades. Habilidades e habilidades. Das, nível 6. Corrida, nível 5. Regeneração, nível 4. Mudança de forma, nível 3. Movimento articular, nível 3. Imunidade a toxinas, nível 3. Recreação, nível 3. Aquisição de linhagem, nível 3. Barra, nível 4. Corte, nível 7. Golpe de palma, nível 5. Olhos de Deus, nível 3. Ganes passou do nível 2 para o 3. Gustavo decidiu verificar as melhorias. Olhos de Deus, nível 3. Habilidades. João divisão de 3.000 pés. Visualizar sinais de vida. Leia a energia interna. Veja através de qualquer coisa de 3 polegadas de espessura e abaixo. Acompanhar sinais de vida. A capacidade de ver através dele melhorou. Rastrear sinais de vida. Gustavo tinha uma expressão contemplativa no rosto ao chegar nessa parte. A questão dos sinais de vida era algo que Gustavo vinha investigando desde quando obteve a habilidade Olhos de Deus. Infelizmente, ele sempre se deparava com uma parede de tijolos após cada pesquisa. Esses sinais de vida eram algo que todos os seres vivos que existiam na face do planeta tinham. Gustavo sempre via isso nos seres vivos sempre que ativava os Olhos de Deus. Independentemente disso, até hoje, ele não conseguiu descobrir a funcionalidade. O sinal de vida em todo humano larcou sangue mestiço estava sempre na testa. Gustavo uma vez perguntou à senhorita Aimee se ela sabia o que eram sinais de vida, mas a reação dela à pergunta dele foi algo que Gustavo nunca esperava. Onde quer que você tenha ouvido isso e tudo o que você sabe sobre isso. Esqueça todas elas e nunca mencione essas palavras a ninguém, a Sata. Aimee o proibiu de falar, perguntar ou pesquisar sobre isso. Isso fez com que Gustavo se sentisse extremamente desconfiado. Mesmo quando prometeu à senhorita Aimee que iria esquecer, ele continuou pesquisando secretamente, mas tudo provou ser inútil. Ele só podia vê-los, mas agora, de acordo com as recompensas, ele poderia rastreá-los. Será que rastreá-los tem algo a ver com rastreamento real? Gustavo se perguntou. Ele decidiu não pensar nisso por muito tempo e ativou os Olhos de Deus. O Olhos de Deus foi ativado. Os arredores mudaram de cor instantaneamente na linha de visão de Gustavo junto com todos na vizinhança. Gustavo ampliou a testa de uma das participantes do sexo feminino nas proximidades. Mesmo que seu cabelo azul cobrisse sua testa, ele ainda podia ver através dele. Ele podia ver o sinal circunflexo em sua testa. Os sinais de vida sempre foram diferentes para cada pessoa. Gustavo nunca tinha visto os mesmos sinais de vida duas vezes na testa de duas pessoas diferentes. Gustavo inspecionou o sinal de vida em sua testa. No instante em que sua visão se concentrou na testa dela por 5 segundos, ele recebeu uma notificação do sistema. O sinal de vida circunflexo foi salvo. O Gustavo não esperava isso. Para rastrear o sinal de vida, visualize o sinal de vida salvo. Uma explicação apareceu depois. Gustavo desativou o Goggles depois de ver isso. Se isso realmente me permite rastreá-los, então terei que tentar isso quando ela estiver mais longe de mim para confirmar, decidiu Gustavo. Ele não queria ficar muito animado com isso, já que não havia confirmado. No entanto, internamente ele esperava que fosse o que ele queria. Se é o que eu quero, então este pode ser o melhor recurso de Guanês. Gustavo disse internamente antes de verificar a próxima recompensa. Meta concluída. Torne-se uma figura conhecida em toda a cidade. Mais 2.000 créditos.
O anfitrião recebeu uma habilidade oculta que só pode ser ativada quando a raiva ultrapassa um determinado nível. 2.000 créditos. Isso é muito, Gustavo sentiu uma onda de excitação ao ver isso. Ele só poderia obter 200 créditos depois de reunir 1 milhão de XP, então obter 2.000 ao completar um único objetivo era algo que ele não esperava. Havia muitos gols nos painéis de gols e ele podia verificar suas recompensas. Ainda. Ele nunca tinha visto este antes, então imaginou que fosse um dos que estavam no fundo. Isso é bom. Parece que posso economizar para essa linhagem assim que conseguir mais 20 dessa mesma recompensa, Gustavo pensou antes de verificar a próxima recompensa. Uma habilidade oculta que só pode ser ativada quando estou enfurecido. HMM. Parece que nunca será ativado. Um suspiro escapou da boca de Gustavo enquanto ele pensava. Capítulo 217 Quebrando um homem adulto. No entanto, naqueles poucos segundos, quando sua luz brilhante atingiu a área do penhasco desta montanha em particular, um sorriso diabólico pode ser visto no rosto da pessoa parada na frente do homem aterrorizado. Isto é para o chefe Danzo, ele murmurou enquanto estendia a mão para agarrar o homem novamente. Bam, 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 bam. Sons de batidas ressoaram pela vizinhança. O homem espancado era ninguém menos que Mon, a mesma pessoa que causou o acidente na cozinha. Algumas horas atrás, Gustavo visitou o laboratório na forma da persona que ele usava. Depois de vender o cadáver dos mestiços que ele matou recentemente, ele sorrateiramente encontrou o caminho para o escritório de Embun. Ele atacou Embun no instante em que entrou e o alimentou com a droga para dormir que ele preparou. Gustavo segurou Embun até que a droga fizesse efeito e o envolveu em um pano de cobertura que ele preparou. Ele colocou o corpo inconsciente de Embun em seu ombro e pulou para fora do prédio pela janela. Depois de sequestrá-lo com sucesso, Gustav levou Imbum para a área montanhosa de onde ele tentou cometer suicídio no passado. Embora a montanha tivesse praticamente caído pela metade desde o incidente com o sistema, ela ainda tinha uma altura notável. Quem caísse de cima com certeza teria o corpo transformado em pasta de carne ao entrar em contato com o solo. No momento em que Imbum abriu os olhos, o rosto frio de Gustav foi o que o cumprimentou. Gustav estava agachado bem na frente dele, com os rostos a poucos centímetros um do outro. Você gostou da soneca? Esta foi a primeira pergunta de Gustavo para ele. O que? Embon expressou enquanto se movia para trás com medo. Esta pode ser sua última soneca, dependendo de como você responder às perguntas que eu fizer. Gustavo afirmou enquanto se aproximava dele novamente. O que você quer dizer? Espere, é você. Embon murmurou com um olhar de compreensão enquanto apontava para Gustavo. Antes de começar minhas perguntas. Gustavo ignorou as palavras de Embon enquanto dizia. Você pensou que poderia simplesmente se safar do que fez e não haveria consequências. O rosto de Gustavo de repente ficou mais frio quando ele estendeu a mão para agarrar Embon pelo pescoço. Vulco. Embon engasgou com suas palavras ao sentir o forte aperto de Gustavo em seu pescoço. Bah. SSTT. Tal. DE. MSS. Leão, suas palavras ficaram abafadas quando o aperto de Gustavo aumentou em seu pescoço. Ele sentiu que seria mais forte e agarrou a mão de Gustavo para removê-la de seu pescoço, mas não importava o quanto ele tentasse, era inútil. Bom, bom, bom. Ele esmurrou o braço de Gustavo com o punho, mas mesmo assim não houve reação. Lágrimas e ranho já haviam enchido seu rosto e sua visão estava começando a escurecer. Ele olhou para o rosto de Gustavo que estava cheio de frieza. Ele podia sentir a intenção assassina emanando de seu ser. Ele realmente vai me matar. Vou morrer nas mãos de uma criança. Esse pensamento atormentou sua mente, e, quando sua visão estava prestes a escurecer completamente, Gustavo soltou. Tosse. Tosse. Embon segurou seu pescoço enquanto tossia profusamente e cuspia a saliva que estava entupida em sua garganta. Oh, foi mal. Eu me empolguei, Gustavo murmurou enquanto se levantava. Agora, onde eu estava? Gustavo perguntou enquanto olhava para Embon. E o ponto O? O ponto W? Você está tentando matar um mestiço. O MB virá para você. Embon conseguiu expressar isso enquanto levantava a cabeça para olhar para Gustavo. No momento em que levantou a cabeça para encontrar os olhos frios de Gustavo que o encaravam, ele se encolheu. Antes de começar minhas perguntas. Gustavo cerrou os punhos fazendo com que seus dedos estalassem. Esse garoto. Ele pode ser jovem, mas não tenho chance contra ele. O rosto de Embun mostrou um olhar assustado e ele queria se levantar, mas a próxima coisa que percebeu foi uma perna aparecendo em sua frente. Desmaio. Bom. O pé direito de Gustavo bateu com precisão no meio do rosto de Embun. Ah! Ele gritou quando seu corpo foi lançado voando alguns metros para trás. Ele ainda não tinha percebido o que estava ao seu redor quando Gustavo avançou, agarrou-o e começou a chover tapas em seu rosto. Pá! 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 Embon era como uma galinha indefesa nas mãos de Gustavo,
que continuava chovendo tapas poderosos em sua bochecha, fazendo-a inchar em questão de segundos com sangue saindo deles. Ah, veja o que você fez. Minhas mãos estão todas sujas com seu sangue imundo agora, Gustavo murmurou enquanto soltava Embon, que caiu de cara no chão. O sangue escorria da boca e do rosto de Embon quando ele caiu no chão. Gustavo olhou para sua mão direita que estava ensanguentada e agachada. Ele esfregou a mão no jaleco anteriormente branco de Embon, limpando o sangue antes de agarrá-lo novamente. Agora vamos tentar outra parte do seu corpo que não estrague minha mão, afirmou Gustavo antes de lançar o punho em direção ao estômago de Embon. Bom. Blair. Embon cuspiu um bocado de sangue enquanto seu corpo rolava para trás. Gustavo saiu correndo de novo e o agarrou. Bom. 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 Ele começou a dar socos no corpo de Embon. Esta ocorrência levou ao cenário atual. Embon não conseguiu correr quando percebeu que eles estavam no topo de uma montanha. Ele não podia ir para trás, pois cairia, nem poderia se mover para os lados ou para frente, pois Gustavo pegaria. Ele não teve escolha a não ser receber a surra que Gustavo lhe deu. Gustavo bateu em Embon repetidamente e deu-lhe pílulas de recuperação apenas para espancá-lo novamente. Levou tudo nele para não matar Embon porque no momento ele estava extremamente furioso. Ele sabia que matar Embon não lhe traria nenhum ganho, pois ainda precisava que ele confessasse tudo o que havia acontecido. Isso também lhe daria as provas necessárias para lidar com os 4 professores do comitê disciplinar. Capítulo 218 Habilidade oculta. No entanto, Gustavo tinha algo muito pior em mente para os 4. Ele decidiu que, depois de obter as evidências de que precisava, colocaria esse plano em ação. Bom. 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 Por favor, você. Nem sequer. Blair. Fez alguma pergunta ainda. Embon implorou enquanto vomitava mais sangue. Vou perguntar quando estiver pronto. Por enquanto, leve a surra como um campeão. É sua recompensa por fazer um trabalho tão bom de matar pessoas inocentes. Gustavo sorriu como um psicopata enquanto se aproximava de Embon novamente. Dimo SP. Sou eu, Agui. Embon gritou novamente quando Gustavo agarrou seu braço e o torceu em um ângulo inimaginável. Gritos continuaram enquanto em poucos segundos, todos os membros de Embon foram quebrados. Depois de várias rodadas de espancamento e sofrimento para Embon, Gustavo parou. O rosto de Embon, neste momento, parecia apático. Ele quase enlouqueceu ao receber uma dor inimaginável. Ele olhou para Gustavo com um olhar de medo e pânico. Agora, conteme tudo, Gustavo disse enquanto se agachava na frente de Embon. Embon, que já estava traumatizado com a dor que recebeu antes, começou a contar tudo sobre como foi abordado pelo Sr. Lu. Como tudo foi planejado por eles. Depois de contar tudo, Gustavo recebeu uma notificação do sistema. Objetivo concluído: raptar, torturar e quebrar com sucesso um mestiço. De volta à arena semelhante a um estádio, Gustavo decidiu verificar suas recompensas por completar a missão oculta e o objetivo depois de fazer uma viagem pela estrada da memória. Espero que as recompensas por gol sejam tão boas quanto naquela época, disse Gustavo internamente enquanto as verificava. Missão oculta concluída. Alcance a pontuação mais alta na avaliação. Recompensas. Mais uma estatísticas de todos os atributos. Olhos de Deus sob de nível. Mais 50 créditos. Mais 20.000 em XP. Essas recompensas não são ruins, Gustavo disse internamente depois de verificar a missão oculta. Ele decidiu verificar a atualização que Godis conseguiu primeiro. Gustavo abriu a interface do sistema e começou a verificar suas habilidades e habilidades. Habilidades e habilidades. Das, nível 6. Corrida, nível 5. Regeneração, nível 4. Mudança de forma, nível 3. Movimento articular, nível 3. Imunidade a toxinas, nível 3. Recreação, nível 3. Aquisição de linhagem, nível 3. Barra, nível 4. Corte, nível 7. Golpe de palma, nível 5. Olhos de Deus, nível 3. Ganeis passou do nível 2 para o 3. Gustavo decidiu verificar as melhorias. Olhos de Deus, nível 3. Habilidades. João de visão de 3.000 pés. Visualizar sinais de vida. Leia a energia interna. Veja através de qualquer coisa de 3 polegadas de espessura e abaixo. Acompanhar sinais de vida. A capacidade de ver através dele melhorou. Rastrear sinais de vida. Gustavo tinha uma expressão contemplativa no rosto ao chegar nessa parte. A questão dos sinais de vida era algo que Gustavo vinha investigando desde quando obteve a habilidade Olhos de Deus. Infelizmente, ele sempre se deparava com uma parede de tijolos após cada pesquisa. Esses sinais de vida eram algo que todos os seres vivos que existiam na face do planeta tinham. Gustavo sempre via isso nos seres vivos sempre que ativava os Olhos de Deus. Independentemente disso, até hoje, ele não conseguiu descobrir a funcionalidade. O sinal de vida em todo humano /larcou/sangue mestiço estava sempre na testa.
Gustavo uma vez perguntou à senhorita Aimee se ela sabia o que eram sinais de vida, mas a reação dela à pergunta dele foi algo que Gustavo nunca esperava. Onde quer que você tenha ouvido isso e tudo o que você sabe sobre isso. Esqueça todas elas e nunca mencione essas palavras a ninguém, a Sata. Aimee o proibiu de falar, perguntar ou pesquisar sobre isso. Isso fez com que Gustavo se sentisse extremamente desconfiado. Mesmo quando prometeu à senhorita Aimee que iria esquecer, ele continuou pesquisando secretamente, mas tudo provou ser inútil. Ele só podia vê-los, mas agora, de acordo com as recompensas, ele poderia rastreá-los. Será que rastreá-los tem algo a ver com rastreamento real? Gustavo se perguntou. Ele decidiu não pensar nisso por muito tempo e ativou os olhos de Deus. O olhos de Deus foi ativado. Os arredores mudaram de cor instantaneamente na linha de visão de Gustavo junto com todos na vizinhança. Gustavo ampliou a testa de uma das participantes do sexo feminino nas proximidades. Mesmo que seu cabelo azul cobrisse sua testa, ele ainda podia ver através dele. Ele podia ver o sinal circunflexo em sua testa. Os sinais de vida sempre foram diferentes para cada pessoa. Gustavo nunca tinha visto os mesmos sinais de vida duas vezes na testa de duas pessoas diferentes. Gustavo inspecionou o sinal de vida em sua testa. No instante em que sua visão se concentrou na testa dela por 5 segundos, ele recebeu uma notificação do sistema. O sinal de vida circunflexo foi salvo. O Gustavo não esperava isso. Para rastrear o sinal de vida, visualize o sinal de vida salvo. Uma explicação apareceu depois. Gustavo desativou o Goggles depois de ver isso. Se isso realmente me permite rastreá-los, então terei que tentar isso quando ela estiver mais longe de mim para confirmar, decidiu Gustavo. Ele não queria ficar muito animado com isso, já que não havia confirmado. No entanto, internamente ele esperava que fosse o que ele queria. Se é o que eu quero, então este pode ser o melhor recurso de Guanês. Gustavo disse internamente antes de verificar a próxima recompensa. Meta concluída. Torne-se uma figura conhecida em toda a cidade. Mais 2.000 créditos. O anfitrião recebeu uma habilidade oculta que só pode ser ativada quando a raiva ultrapassa um determinado nível. 2.000 créditos. Isso é muito, Gustavo sentiu uma onda de excitação ao ver isso. Ele só poderia obter 200 créditos depois de reunir 1.000.000 de XP, então obter 2.000 ao completar um único objetivo era algo que ele não esperava. Havia muitos gols nos painéis de gols e ele podia verificar suas recompensas. Ainda. Ele nunca tinha visto este antes, então imaginou que fosse um dos que estavam no fundo. Isso é bom. Parece que posso economizar para essa linhagem assim que conseguir mais 20 dessa mesma recompensa, Gustavo pensou antes de verificar a próxima recompensa. Uma habilidade oculta que só pode ser ativada quando estou enfurecido. HMM. Parece que nunca será ativado. Um suspiro escapou da boca de Gustavo enquanto ele pensava. Capítulo 219, Quadro de pontuação de classificação. Uma habilidade oculta que só pode ser ativada quando estou enfurecido. HMM. Parece que nunca será ativado. Um suspiro escapou da boca de Gustavo enquanto ele pensava. Gustavo não conseguia se lembrar da última vez que ficou furioso com alguma coisa. Mesmo ao espancar Embon, que foi a causa do acidente na cozinha, ele não ficou furioso. Ele sempre se acalmou e foi por isso que conseguiu lidar com a situação da maneira que fez. Ele poderia dizer que essa habilidade oculta provavelmente só teria efeito quando ele perdesse a cabeça com raiva. Enquanto Gustavo estava ocupado pensando em outras coisas e fazendo planos, a quarta fase de testes estava finalmente chegando ao fim. Os dois últimos participantes lidaram com as últimas subfases simultaneamente. A IA calculou sua pontuação e em alguns segundos sua pontuação de avaliação foi exibida. Isso marcou o fim da quarta fase, que durou mais de 12 horas. Mesmo tomando muito tempo, quase toda a cidade ficou acordada para assistir. A essa hora já era cedo na manhã seguinte. Até agora, muitos participantes mostraram talento e promessa. Isso era de se esperar uma vez que os mais de 10.000 candidatos que participaram da fase de testes já haviam sido desclassificados. Os que sobraram estavam entre os melhores participantes. Gradier Chanatos levantou-se para se dirigir a todos depois que os dois últimos participantes terminaram o teste. Parabenizo a todos pelo trabalho bem feito hoje. Cada um de vocês concluiu com sucesso a quarta fase, mas o que vem a seguir determinará se você participará da última fase ou não, ele expressou. Como já foi dito, desde o início da prova foi elaborado um ranking oculto onde são atribuídos pontos a cada candidato com base no seu desempenho em cada fase. O requisito para participar da próxima fase é ter no mínimo 50 pontos, acrescentou Gradier Chanatos. Tenha certeza de que, mesmo que você esteja no final do ranking, desde que consiga chegar a 50 pontos, terá acesso para participar da fase final. Gradier Chanatos teve a sensação de que alguns deles poderiam se sentir assim, então ele decidiu adicionar isso. Agora a classificação será revelada, certifique-se de verificar o número ou o nome do seu distintivo. Imediatamente após ele terminar de dizer isso, Gradier Chanatos sentou-se. Troise. Troise.
Troise. Troise. Nas 4 telas colocadas em diferentes partes do estádio, como uma arena, um quadro de classificação apareceu de repente. Nesse quadro de classificação, nomes e números de distintivos de 233 participantes apareciam junto com as pontuações na frente deles. Os participantes começaram a verificar o ranking de seus nomes e pontuações. Embora houvesse até 200 nomes nas telas, as telas eram grandes o suficiente para que todos pudessem verificar suas pontuações sem ter que forçar os olhos. Por toda a cidade, todos também podiam ver o quadro de classificação nas telas. Os pais oraram enquanto verificavam os nomes de seus filhos, esperando que eles passassem. Conversa. 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 A área dos espectadores ficou barulhenta quando os participantes começaram a ver seus nomes e pontuações. Menos a estou seguro, 60 pontos. Menos 80 pontos sim. Menos eu realmente cheguei perto com 51 pontos, suspiro. Tive muita sorte desta vez. Menos droga, eu só precisava de mais um ponto. Como isso pode ter acontecido? Algumas vozes eram gritos de alegria enquanto outras eram o oposto. Ah, seus fracos se curvam diante dos meus 150 pontos, Ria gritou e se levantou enquanto ria depois de perceber sua pontuação. Oh meu Deus, ele realmente ficou tão alto. Menos droga, meus pontos não são nada comparados aos dele. Com pontos tão altos, acho que ele tem o direito de ser arrogante. Vozes de derrota podiam ser ouvidas vidas dos participantes sentados ao seu redor. Ei idiota, confira o nome do número 3, Glad cruzou os braços e fechou os olhos enquanto falava de uma maneira fria. Ria obedeceu e procurou o terceiro nome no quadro de classificação. Ele notou o nome de Glad e verificou sua pontuação. Sua boca se abriu imediatamente depois que ele viu. 2. 230 pontos. Ele gaguejou com um olhar de descrença depois de ver os pontos dela. Tolo, verifique também 2 nomes abaixo do seu, Temei também expressou enquanto cruzava os braços à esquerda de Ria. Ria fez isso também e notou que a pontuação de Temei era de 200 sólidos. Menos a ele é o mais fraco de todos. Faz bem a ele por ser tão arrogante. A testa de Ria enrugou quando ele ouviu isso e se sentou com um olhar abatido. Como eles conseguiram pontuações tão altas quanto as minhas? Ria olhou para baixo enquanto pensava. HMPH. Boca fraca e barulhenta, Glad disse com um olhar de domínio. O que você está falando sobre rabo de vaca? Você só conseguiu me derrotar desta vez, mas da próxima vez vocês dois vão me beijar. Ria respondeu enquanto gritava. Tenho certeza de que não gostaria de beijar algo tão fedorento e nojento. Glad expressou com um olhar reprimido. Você. Você. Quem te disse que é fedorento? Ria questionou com um tom irritado. Eu posso farejar a quilômetros de distância. O quê? Como você ousa rabo de vaca? Quem você está chamando de rabo de vaca? Eu vou te matar. Não se eu te matar primeiro. Temei balançou a cabeça de lado enquanto os dois discutiam para frente e para trás. Vocês dois não têm noção do que está ao seu redor, não é? Ele disse internamente com um olhar de pena. Ele se virou para olhar para Gustavo e Yang que estavam sentados no lado direito do Glad. Como esperado, quem mais teria conseguido o mais alto, ele murmurou enquanto virava o rosto para olhar para cima. Candidato 32 e do Umbrella menos 67 pontos. 2. Candidato 45 Estrela Lombard menos 102 pontos. 3. Candidato 54 Glad e Nailsa menos 230 pontos. 4. Candidato 98 Gunter Badmus menos 52 pontos. 5. Candidato 121 Ang Viandrobadia menos 223 pontos. 6. Candidato 126 Gustav Krimion menos 470 pontos. Capítulo 220 Entrada da fase final. 6. Candidato 126 Gustav Krimion menos 470 pontos. Os nomes foram organizados com base em números de crachas e pontuações. A pontuação de Gustavo foi a mais alta entre todos os participantes. Depois que os participantes perceberam sua pontuação, ele voltou a ser assunto de discussão. Parece que ela é a única que ele não olha com hostilidade. Deve haver uma razão pela qual ele exclui todo mundo, Temei pensou enquanto olhava para eles. Ria e Glad ainda estavam em uma discussão acalorada enquanto Gustavo elogiava Ang por sua performance. Temei e Maltida eram as únicas silenciosas no grupo atualmente. É tudo graças a você me perfurando, Ang respondeu com um sorriso. Não, é tudo graças à sua habilidade. Você não tem que me dar crédito por tudo. Tenha orgulho de si mesmo desta vez. Você realmente se saiu bem. Gustavo respondeu com um sorriso. Ang olhou para o rosto dele, que parecia brilhar em um formato muito atraente enquanto ele sorria. Um tom de vermelho apareceu em suas bochechas quando ela se virou para o outro lado. Ah, mas realmente não é. Ang estava no processo de falar quando Gradier Xanatus se levantou para se dirigir a todos novamente.
Agora que as pontuações foram reveladas, os candidatos abaixo da pontuação de 50 têm 10 segundos para deixar este lugar. Gradier Chanatus expressou com um tom autoritário. Um cronômetro começou a contagem regressiva nas telas. Finalmente, alguns participantes se levantaram com olhares desanimados antes de se dirigirem para as portas brilhantes atrás da área dos espectadores. Em cerca de 10 segundos, 30 participantes saíram pelas portas. No momento, os participantes restantes eram pouco menos de 200. Todos os participantes que ficaram abaixo de 50 pontos não se preocuparam em esperar ou tentar se mostrar teimosos, pois sabiam como o MBL funcionava. O MBL não toleraria bobagens, então todos obedeceram e saíram antes que o cronômetro de 10 segundos terminasse. Agora, darei algumas explicações sobre a quinta fase, começou a falar Gradier Chanatos. A quinta fase, que como você deve ter imaginado é a última fase. Ela será situada em um local secreto onde os participantes que também passaram da quarta fase de cidades de todo o mundo serão reunidos. Gradier Chanatos fez uma pausa por um momento. Pouco para deixá-lo afundar depois de dizer isso. Conversa. 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 Olhares alegres podiam ser vistos nos rostos dos participantes depois de ouvir isso. Menos se conseguirmos passar, seremos alistados. Menos essa será a última etapa necessária. Gradier Chanatos começou a falar novamente depois de alguns segundos. Os participantes que passaram no teste especial 6 meses atrás também estão passando pela última fase. Menos o que? Nós também temos que participar. Como é que não sabíamos disso antes? Menos como eles podem nos colocar na mesma categoria desses perdedores. Os jovens de uniforme branco não gostaram dessa informação. Depois de passar no teste especial, eles pensaram que não precisariam passar por nenhum outro teste, mas parece que suas especulações estavam erradas. Apenas os candidatos da classe especial estarão dispensados da fase final, acrescentou Gradier Chanatos. Todos já esperavam por isso, então não ficaram surpresos. Alguns deles começaram a se perguntar se Gustavo também iria participar, já que passou na dificuldade da classe especial. Agora, a fase final é diferente do que você tem passado até agora. Mas, é real, porque você enfrentará um verdadeiro perigo, disse Gradier Chanatos com um tom sério. Não será um eufemismo dizer que existe o perigo de morte se você fizer este teste, acrescentou. Conversa. 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 O lugar ficou barulhento novamente depois que os participantes ouviram isso. Os participantes estavam começando a entender por que os testes anteriores eram tão difíceis. Parece que o MBL estava tentando eliminar os mais fracos que provavelmente não aguentariam a fase final. Como o teste era tão perigoso, isso significaria que os mais fracos se machucariam e provavelmente causariam um grande número de mortos. Os participantes que chegaram até aqui seriam fortes o suficiente para passar pela fase com pouca ou nenhuma morte. Agora, lembre-se, apenas 100 participantes de cada cidade do mundo serão alistados no final, então os pontos que você reuniu hoje serão uma grande ajuda para você, explicou Gradier Chanatos. Não se preocupe, mesmo que você tenha pontos baixos, basta fazer o que for necessário na próxima fase para aumentar seus pontos e obter o suficiente para estar entre os 100 melhores participantes de sua cidade. Essas palavras acalmaram alguns deles. Suas mentes. Todos estavam tensos ou intrigados com a fase final, ou ambos. Os participantes normais perceberam que, como os candidatos aprovados no teste especial estariam participando da fase final, não só a competição ficaria mais acirrada, como os números seriam maiores. Isso significa que haverá mais de 200 participantes, e mais da metade deles não conseguirá passar. Isso os deixou ainda mais tensos, pois os candidatos que passaram no teste especial eram mais fortes do que o normal. Você tem um intervalo de 24 horas para fazer o que quiser e também pensar se realmente deseja participar da fase final do teste. Mais informações sobre o teste serão dadas na reunião amanhã, antes de você ser transportado para a localização secreta. Você está livre para visitar qualquer lugar no andar 602, e os próximos 5 andares acima do andar 602, além desse, são restritos. Quartos e outras instalações necessárias estão disponíveis para todos os participantes. Brigar ou ficar fisicamente entre si resultará em desqualificação. Depois de dizer isso, Gradier Chanatus e os outros 4 supervisores desapareceram com um flash de luz brilhante. Quando os supervisores desapareceram, os participantes se levantaram e começaram a sair pelas portas iluminadas atrás dos assentos dos espectadores. Eles foram transportados de volta ao andar 602. Assim que chegaram ao andar 602, Gustavo pediu licença ao grupo e começou a se dirigir para a área dos quartos. Está na hora. Só preciso canalizar um pouco mais para chegar ao quarto degrau, Gustavo disse internamente enquanto se movia pelo corredor. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.